pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Estação Turismo. Aqui comigo, Rose Camargo. Tudo bem, Rô? Tudo bem, Ju? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Estação Turismo e hoje com uma convidada maravilhosa, que o nome dela é? Uma convidada super especial, Júlia Caldas. Júlia Caldas. Ela é hoje uma pessoa que é minha amiga, né, Ju? Veio aqui falar pra gente hoje sobre turismo, atendimento ao cliente, e nós vamos bater um papo super gostoso, como o atendimento, como o treinamento, como isso impacta no turismo das cidades. Seja muito bem-vinda, Júlia. Olá, meninas, tudo bem? Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de trazer um pouco mais de informação para vocês e para o pessoal de casa que está assistindo. Legal, obrigada, viu, Ju, por ter vindo, né? Sei que foi uma caminhada para você vir até aqui, né? Porque a Ju mora lá no Ninho Verde. Ah, é? Então, que gostoso. Ela veio para Botucatu só para bater esse papo pra gente. Que legal. Ju, conta pra gente, como que a gente pode melhorar o atendimento, né, dos locais? Porque, por exemplo, assim, tanto Botucatu quanto Pardinho, quanto toda a Cuesta, né, tá agora dando um up, né, digamos assim, na parte turística, né? Era um lugar que não é todo mundo que conhece, mas agora está sendo cada vez mais conhecido, né? E com esse crescimento do turismo, os estabelecimentos precisam acompanhar, né? Tanto de atendimento, de rapidez, de qualidade, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho que você faz e como impacta isso em toda uma cadeia aí de turismo. Vamos lá. Quando a gente fala de turismo e alimentação, a gente precisa lembrar que o turista, quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele impacta são o quê? Passeios e alimentação. Então, quando o turista ele chega numa cidade e ele quer tentar buscar algo. Vou dar um exemplo bem claro, Campos do Jordão. Quando você vai a Campos do Jordão, a primeira coisa que você se impacta com a alimentação é o quê? O fundi. Então, por mais que você não seja um estabelecimento focado no fundi, você precisa tê-lo como um atrativo para que as pessoas cheguem até o local. E com isso, as pessoas, né, chegando em Botucatu, chegando em Pardinho, em Avaré, na nossa região, a gente vai em busca dos passeios e da alimentação. Porque a alimentação é um círculo, né, a mesa com as pessoas, onde gera conversa, onde gera ali o bate-papo, onde gera, né, o vínculo familiar e dos amigos também. Então, quando você chega num local, o atendimento, né, eu costumo dizer que o garçom, quando chega à mesa para levar o cardápio até a gente, automaticamente você chega perguntando: o que você me sugere? O que esse estabelecimento tem como sugestivo? E aí o garçom não bem treinado, ele vai falar o quê? Qualquer coisa, né? Ele vai chegar e falar talvez assim: ai, não sei, mas um garçom bem treinado, um garçom com atendimento, né? Sabendo a história do estabelecimento, sabendo a história da região, ele vai te ofertar um cardápio muito mais assertivo. Ele vai realmente mostrar que ele entende sobre o local, ele vai mostrar que ele entende o que ele está fazendo ali. Mas isso não depende somente dos funcionários. O proprietário, ele precisa investir em treinamento. Ele precisa pegar aquele funcionário dele e mostrar para ele: olha, funciona assim, funciona assado, funciona dessa maneira. Porque muitos proprietários hoje em dia contratam mão de obra barata e não qualificada. E não investem em treinamento. E não investem em treinamento. Porque acham que vai pegar o funcionário, vai jogar ele lá e ele vai saber tudo de mão beijada, como que funciona, como que são as coisas, e não é bem assim. E o atendimento, né, Ju, quando a gente fala de atendimento, né, Rô, a gente gosta de ser bem tratado, às vezes, quando, né, assim, você chega num lugar, não é nem que às vezes a pessoa te trata mal, não é isso, né, mas a gente às vezes quer um atendimento personalizado, né? É uma experiência que a gente fala, é uma né? experiência. O atendimento, ele saiu simplesmente de servir. Ele vai muito além disso. Ele vai no vínculo com o seu cliente. Ele te gera realmente a experiência do cliente, que é o que o
o cliente no final quer? Ele quer viver uma experiência. Quando ele chega na cidade, ele quer viver a experiência de uma cidade bonita, uma cidade bem atrativa, uma cidade onde que seja bonita aos olhos, não só pelas belezas naturais, como também pelos cuidados, né, que os estabelecimentos precisam ter em si. Então, quando o atendente de qualquer ramo, pode ser, por exemplo, da alimentação, que é o que nós estamos colocando aqui hoje, mas como uma loja de roupa, como qualquer outro atrativo, passeio, um guia, um hotel, coisa, ele precisa realmente transformar o atendimento dele em uma experiência. E como que a gente faz isso? A gente vai investir em treinamento nessa pessoa que precisa, né, ver automaticamente qual o foco dela e transformar numa experiência que o cliente vai sair falando, nossa, foi muito mais. Porque, né, Ju, assim, a gente vê que muita propaganda é a boca a boca, né? Às vezes a gente, né, a gente até já conversou sobre isso, sim, né? Às vezes, Rô, a gente às vezes vê alguém indicando, esse restaurante é maravilhoso. Você chega no restaurante e fala, não gostei tanto, né? E aí, essa é a questão, às vezes, né? Às vezes, uma propaganda negativa gera muito mais impacto para um passeio, para um guia, para um local, do que uma propaganda positiva, né? Sim. Então, a experiência é a alma do negócio, né? Porque vai te trazer toda essa experiência positiva que você vai acabar indicando para um amigo, indicando para a família, colocando nas nossas redes sociais, que hoje em dia a tecnologia tá a favor e a contra, né? E a gente fala muito disso, Ju, na criação do marketing estratégico. Quando a gente fala, principalmente na questão de divulgação, a gente fala muito do marketing estratégico. O que seria isso? Criar estratégias para que o seu estabelecimento transforme aquela ideia realmente em algo produtivo para o seu negócio e para o seu cliente. Então, você precisa criar estratégias de atendimento, estratégia de fidelização, estratégia de pós-venda, que as pessoas esquecem que aquele cliente ele pode voltar no seu estabelecimento. Sim. Por mais que às vezes a gente pense, será que é um cliente só de passagem? Mas aquele cliente vai te indicar para alguém, vai te indicar para um amigo, sim, vai postar nas redes sociais, e é onde mais trouxe para ele aquela sensação de nossa, ou positiva ou negativa, né? É o que ele vai te divulgar. Então, o cliente, ele bem tratado, o cliente vivendo aquela experiência sensacional, ele vai elevar o seu negócio ou ele vai te detonar, porque as redes sociais hoje tá aí. Tá aí pra tudo, né? Ou pra te colocar lá em cima, ou pra te colocar lá embaixo. E eu posso dar um caso pra você, um caso que eu vivi, né, uma historinha, que lá em Sorocaba, né, eu era de Sorocaba e me mudei pra Pardinho, né, a gente veio em busca de mais qualidade de vida, mais contato com a natureza, e aí a gente se mudou pra cá. Mas em Sorocaba tem uma esfirraria maravilhosa. E eu tinha um número muito grande de seguidores no meu Instagram, né? Muito grande, no meu pessoal. E eu doida pra ir lá comer aquela esfirra feita por um cara que, tipo, ele mesmo que fazia, esfirra, tudo. Tinha uma propaganda ao redor ali, né? Tinha, assim, uma história, né? Uma história que vendia muito bem pra mim. Me conectava muito bem com aquela pessoa. E aí, uma vez, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha, eu tô indo aí, quero comer esfirra. Tudo pelo Instagram, achei pela internet. E aí, ela não deixava eu subir no estabelecimento. E aí, eu falei, tudo bem. Ela falou, tá lotado hoje, tá tendo um evento, não vai ter vaga. E eu falei, não, tudo bem, eu levo e como em casa. E assim, aquela esfirra que eu nunca tinha comido uma na minha vida. Porque ela é uma massa sensacional, uma história por trás. E eu falei, nossa, é isso que me conecta. Sim. E aí, de novo, eu falei com meu esposo, vamos lá de novo comer esfirra, mas vamos até o estabelecimento. Chegando lá, novamente, ela não deixou subir. Nossa. Ai, tá lotado, que isso, aquilo outro. Aí, na terceira vez, ela viu que eu virei cliente. Ela chegou, deixou eu subir até o local e ela falou, não deixei você subir até o meu estabelecimento, porque vi que você tinha um número de seguidores. E tivemos um caso com uma moça que se dizia, né? Influencer e tudo mais. E ela detonou a gente na internet. E isso deixou eles muito triste. Porque a vida desse rapaz era fazer esfirra. Uhum. A vida dele era
proporcionar a melhor esfirra para o cliente dele. A vida dele era que você comesse aquela esfirra e você falasse, nossa, nunca comi algo assim. Nunca vivi uma experiência de uma esfirra assim. E eles, assim, algo tão negativo... Influenciou, impactou tanto, né? Impactou, e ela fez aquilo, na verdade... para que eles dessem depois coisas de graça, sabe? Tipo, envolveu uma outra sorteio, né? Envolveu uma outra história. E depois a menina foi atrás deles, pediu desculpa, tudo. Mas você vê, né, Ju, que como as redes sociais também acaba sendo até uma arma, né? Isso. Se você usar errado, né? Ô, Rô, você que tem... A Rose tem um salão de cabeleireiro muito legal. Famoso aqui em Botucatu. É legal até, né, esse tipo de história, né? Sim, pra quem tem qualquer tipo de comércio, né? Eu tava dando uma olhadinha lá no seu Insta, inclusive vi que você presta, né, esse tipo de consultoria, de consultoria. Isso. Mas fala um pouquinho pra gente sobre você, quem que é Júlia Caldas, o que você faz... Conta um pouquinho da sua história. Claro. Eu sou formada em gastronomia, mas atuo hoje na parte de gastróloga, que seria as pessoas que ajudam os estabelecimentos a se desenvolverem. Não só na parte de alimentação. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais na parte de gestão. Então hoje eu ajudo profissionais a se desenvolverem em alta performance, que é a sair daquele... profissional, como a gente costuma dizer, o profissional medíocre, que você dá a tarefa e ele executa. É o profissional que vai pensar além da profissão, é o profissional que vai trazer um informativo para você, é o profissional que não fica limitado, é o profissional realmente da alta performance, né? E aí eu trabalho com as consultorias, com o marketing estratégico, tanto voltado na área de alimentação, também para a indústria, que eu também presto consultoria para a indústria, e também, né, para quem tiver com dificuldade em qualquer segmento. Então, eu gosto de falar assim, tá com pepino, traz para mim. Eu vi lá no seu Insta que você também trabalha com neurociência, é isso? Com neurociência. E Ju, posso te chamar de Ju também? Claro. E Ju, fala uma coisa pra gente. Como a conexão com a natureza pode influenciar a saúde mental e o bem-estar do turista? Perfeito. Essa é uma pergunta maravilhosa que eu vou só puxá-la um pouquinho para a parte corporativa. Sim. Eu estudei psicanálise justamente porque as pessoas estão com muitos problemas internos, né? As pessoas, elas estão com problemas de... eu tô com problema, desconto no meu funcionário. Eu tô com problema, desconto no meu marido. Eu tô com problema, desconto na minha família. Então, pra gente trabalhar esse eu fui estudar um pouco de psicanálise para poder entender o eu do ser humano, para que você conseguisse se desenvolver, né? Então, a neurociência, ela ajuda muito você a se desenvolver, tanto intelectualmente, quanto profissionalmente, como como a si próprio. Então, quando você pega, né, por exemplo, quando você se desloca da cidade grande, de uma São Paulo da vida, e vem para o interior, você automaticamente libera toda aquela situação de estresse, de ansiedade. Você tá ali olhando para uma paisagem, para o verde, né, que é uma das cores que trazem tranquilidade. Sim. E você respira melhor. Você começa como se você realmente tivesse se reconectando. É como se você pegasse o seu computador, desligasse e ligasse novamente e voltasse tipo zerado. E aí você volta para o seu ambiente de trabalho muito mais produtivo, muito mais proativo, muito mais paciente com as pessoas. Então a gente costuma dizer que viajar é um investimento para você. O viajar, ele não é um gasto como muitas pessoas acreditam que seja, né? Sim. O viajar, ele é um investimento para você. É o dinheiro mais bem gasto, É o dinheiro mais bem gasto, porque você está investindo em você para você realmente se libertar daquele momento de estresse que você tá, que às vezes nem você percebe que você tá vivendo aquele momento de estresse. E aí quando você sai... E aí você vê outras coisas, outras culturas, outras pessoas. E a gente costuma dizer assim, o viajar não é só, vou para outro estado. Sim. Vai para uma praça que seja. Sim. Eu não tô com condições, com condições financeiras para fazer uma viagem. Mas você pode ir numa praça. Sim. Né? Viaje Dar pelas uma ruas. volta. Viaje pelas ruas do seu bairro. Pelas ruas do bairro. Aqui em Botucatu a gente tem tantas cachoeiras belíssimas, Sim. né? Então às vezes as pessoas se limitam que o viajar é somente viajar para outros lugares. Não,
Não, se permita ter esse tempo de qualidade para você e você vai ver a qualidade que você vai ter de resultado, tanto no seu trabalho, quanto para você mesmo, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Muito legal, viu? Muito bacana, né? Bacana mesmo. E isso daí é muito legal, né? Liga uma coisa na outra, né? Porque assim, você tá estressada, tá saco cheio, um monte de problema. Vai viajar ou vai num restaurante, chega lá, ainda às vezes é mal atendido. Pois né? Então, é isso que a gente estava falando, né? Como uma coisa liga na outra, né? Tudo hoje está muito conectado. A parte do... que a gente costuma dizer, a parte... nenhuma profissão hoje, ela anda mais sozinha. Todo mundo hoje precisa do marketing, todo mundo hoje precisa estar com o conhecimento do eu em funcionamento. Porque a gente costuma dizer, assim, pessoas que fazem terapia não enchem o saco, né? Porque você, quando tem um problema... Às vezes, somos seres humanos, né? Não somos máquinas. Mas quando você está num trabalho de atender alguém, todos os seus problemas você tem que pegar e guardar para si mesmo, né? Você não pode descontar naquela pessoa. Ao contrário, você vai passar a ser o ouvinte dos problemas daquelas pessoas. A manicure mesmo. A gente costuma dizer, você quer fazer uma unha com terapia ou sem terapia, né? Porque com a terapia você começa a contar, dialogar ali e tudo mais, que é o normal de ser humano. Contar os seus problemas para o próximo, acreditando que ele vai te trazer uma solução. E muitas vezes você não conversa com as pessoas, porque aí você vai falar, mas ele vai me julgar, ele vai dar a opinião dele. E aí por isso que muitas vezes a gente aconselha as pessoas a fazerem uma terapia, procurar um psicólogo, não por contar um problema, não, porque a pessoa não vai te julgar. A pessoa vai simplesmente te dar um conselho construtivo, um conselho de profissional, para poder realmente que você resolva aquele problema. Que às vezes para você pode estar numa situação tão difícil e aquele amigo você vai contar para ele, vai falar, ai, que besteira, e para um terapeuta talvez não. Sim. Ele vai realmente falar, vamos melhorar nisso, 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 e às vezes são coisas tão pequenas que aí você fala assim, nossa, como estava fácil e eu não estava conseguindo enxergar, né? Que é o que acontece. E principalmente no salão, né, Rô? Que vai de gente lá desabafar. Com certeza. Alô, mistura de fofoca, de desabafo, de terapia. E a pessoa realmente que trabalha com o salão, que ela tá na linha de frente ali, quando ela tá com o cliente, às vezes ela também tá com muitos problemas da casa dela, né? Ela deixa os problemas na casa, ela tem que... A gente costuma dizer, saiu de casa, virei outra pessoa. Coloquei a roupa de trabalho, me vesti como outra pessoa. Eu gosto muito de uma dinâmica que eu sempre faço principalmente com mulheres, é a dinâmica de você estar no espelho e você falar palavras positivas para você. Falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, hoje eu estou igual a Mulher Maravilha. Ah, que legal. E você se autoafirmar com essas palavrinhas para você, e às vezes você tá num dia tão ruim que você pode passar o batom que for, você pode colocar a roupa que for, mas quando você olha para você no espelho, que é o que as pessoas esquecem, de se olhar. E aí, quando você se olha no espelho e você fala essas afirmações, você fala, nossa, como eu sou bonita, Sim. como eu sou legal, como eu sou uma pessoa poderosa. Sim. Porque você está falando com você mesmo. O espelho nada mais é do que o seu reflexo. Então, às vezes as pessoas esquecem, né, de se olhar. Passa correndo, olha para filho, para marido, para tudo. Ainda mais com a correria do dia a dia hoje, né? Tantos problemas, né? E acho que isso também se aplica à questão do turismo, né? Porque às vezes você chega num lugar turístico, né? E a pessoa que te recebe, às vezes te recebe com tanta gentileza que seu dia até melhora. Né? Sim. A palavra de carinho e de afeto, ela faz você se sentir próximo daquela pessoa. Isso a neurociência costuma muito dizer pra gente. Você ativa um botãozinho aqui na sua cabeça que fala, nossa, mas eu conheço esse rapaz de algum lugar, porque ele tá te trazendo palavras de afeto, ele tá te acolhendo ali. E normalmente familiares, né,
que gostam muito da gente, eles nos acolhem. E aí você passa a fazer parte daquela família. Sim. E aí você fala, nossa, já fui tão bem tratado. Às vezes já chega, olha, eu vou levar você até essa mesa, puxa a cadeira pra você. E aí, olha, eu vou te trazer um cafezinho. Às vezes um detalhe, né? Coisa simples. O atendimento, ele não precisa trazer coisas grandiosas. São pequenos ajustes, são pequenos detalhes que você fideliza aquele cliente e você traz aquele cliente pro seu negócio, que ele vai ser o seu porta-voz de levar, né, pro boca a boca, e sempre vai, né, não existe empresa 100% e nem funcionário 100%, mas a gente precisa tentar dar o nosso melhor em tudo que nós formos fazer. E um exemplo até, Rô, lembra quando o pessoal do Mundo Cuesta veio aqui fazer entrevista, os guias? Viu, Ju? Uma das primeiras trilhas que eu fiz aqui na região foi com o pessoal do Mundo Cuesta, né? Sim. E eu até citei no dia, na entrevista, né? Eu fiquei, assim, encantada, porque é um passeio pago, né? E quando a gente chegou lá no ponto de encontro, ele entregou para nós, para cada um saquinho, com uma barrinha, um chiclezinho, sabe? Assim, eu achei aquilo de uma gentileza, de um carinho. E eu acho que essas coisas fazem toda a diferença. Em qualquer coisa, né? Então, por exemplo, no restaurante que, de repente, te faz uma surpresa, né? Ou num hotel que você chega no quarto e, de repente, tem alguma coisa inusitada, né? Então, acho que isso faz a diferença nos estabelecimentos, né? Faz sim, e te tira aquele primeiro impressão que a gente tem, o quê? Eu estou pagando, né? Pelo contrário, ele teve cuidado comigo. Ele não está me enxergando só como um número, como um cifrão. Ele está me enxergando como uma pessoa. Ele está me enxergando como um ser humano. Nossa, ele teve carinho. Ele tirou um tempo dele para fazer isso. Mesmo que ele tenha contratado uma empresa para fazer essa lembrancinha, ele tirou um tempo dele. É isso que mexe com a gente. É isso que vai mexer com a neurociência que a gente costuma falar. Então, a gente sai daquele aspecto de eu vou a tal local, eu vou só pagar, vou sentar, vou realizar meu procedimento, como no salão, como em qualquer outro aspecto. Você tem uma surpresa, né? Você tem uma surpresa. E aí, isso te gera um sentimento de felicidade. Gerou um sentimento de felicidade, você vai gastar muito mais. Sim. Esse é um dos pontos que, se as empresas conseguissem entender isso, eu gero felicidade no meu cliente ele está muito mais assertivo, muito mais para receber qualquer oferta. Se eu chegar já pro meu cliente e falar, olha, vai custar X e Y, ele não vai comprar. Sim. Mas quando eu chego e mostro para ele que ele não está sendo um número para mim, que ele não está sendo um cifrão, ele gasta muito mais. Se ele fosse gastar 100, ele vai gastar 400. E ele nem percebe. E às vezes nem esses valores altos, né? Às vezes valores menores mesmo, né? Então, por exemplo, agora recentemente eu fui na Canastra, né, Rô, que a gente fez uns programas atrás. Eu fui numa cachoeira, né? Lembra que eu te falei? Lembro, foi bastante não, naquela cachoeira do Gordura. Ah, sim. A gente pagou R$15 para entrar, cada um, na Cachoeira do Gordura, né? Para entrar na propriedade. Certo. Quando a gente saiu, ele tinha feito, lembra, Rô? Uma mesa com café, goiabada, queijo. Eu achei aquilo ali de uma delicadeza, né? Não, e assim, eu fiquei impressionada, porque, que nem a gente comentou, Botucatu é um lugar turístico. Sim. Pardinho é um lugar turístico. Bofete é um lugar turístico. Sim. Itatinga, Varé. E eu acho que precisa ainda, para se desenvolver como instâncias turísticas, né, que é o ponto, né, que está todo mundo correndo para pegar esses pontos e se transformarem, né, em instâncias turísticas. A Ju hoje está fazendo parte também lá do Contour, né, de Pardinho, e estamos batalhando ali, né, pontuação, né, para poder virar instância, né. Então, essas coisas, Ju, eu acho que fazem total diferença para os municípios, atrair cada vez mais os turistas, né? Que são coisas muito pequenas, que às vezes o pessoal de cidades menores talvez não tenha ainda essa percepção, né? Da importância que é de você tratar o turista dessa forma, né? O que as pessoas acham que o além que elas fizerem é gasto. Elas acham que é gasto e, pelo contrário, é investimento.
tudo que você faz. Às vezes você coloca um café, às vezes você coloca uma água gelada à parte, né? Alguma coisa, qualquer coisa que você faça além, o cliente vai se sentir bem com aquilo. Sim. Mas pelo contrário, muitas empresas, elas ainda têm a mentalidade que o meu cliente pagou X. Se eu colocar Y, eu vou estar no prejuízo. Esquecem que não. Se você fez uma conta e você vai ter uma margem ali um pouco maior, você consegue agradar o seu cliente. Sim. Não precisa colocar lá uma champanhe da vida, um negócio assim. Uma coisa simples, uma né? balinha, um cartãozinho contando a história, um agradecimento de você ter vindo. Você vê antigamente, qualquer restaurante que você ia, o café era cortesia. O café era cortesia. Hoje em dia é pago. Já é tudo pago. Sim. Com certeza. Você gasta, às vezes, uma nota no jantar, você pede o cafezinho, vem lá na conta, R$15 de café. Sim, vem. Né? Ainda um valor absurdo, né? Gente. Os restaurantes... tem um restaurante aqui em Botucatu... Mas por que mudou uma coisa que era de graça? Tem essa também. Essa é uma das questões agora. Olha, mas tem um restaurante aqui em Botucatu que a gente gosta bastante até, que é o Jantinha, que é um restaurante, tipo, incrível, um lugar simples, mas tem um atendimento maravilhoso e uma comida surreal, e o preço a gente nem fala. Porque a gente disse que ali juntou tudo. E é muito concorrido até aquele local. É uma comida que te abraça, é um atendimento que os funcionários estão bem treinados, porque eles sabem te ofertar realmente um produto ali de qualidade, eles sabem te explicar tudo, e o que eles não sabem, eles vão trazer informação e te trazem. Então, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu vou ter isso num restaurante tão caro, e não vai ter. Às vezes você vai estar pagando caro num restaurante e não vai trazer a qualidade que você gostaria realmente. Como às vezes você vai num salão de beleza achando que é de um jeito, e às vezes você tem aquela profissional que fez um curso maravilhoso com uma pessoa, mas talvez ela não esteja divulgando da forma que deveria estar divulgando, se vendendo talvez de uma forma melhor, né, na internet. E você, às vezes, se ilude com aquele que montou isso, aquilo outro, e você deixa de conhecer o profissional, né? Que tem ali uma bagagem, que tem uma história, que não vai deixar por menos, vai fazer, às vezes, até muito mais. Porque vai te acolher, vai te tratar, eu digo, como uma princesa, né? Realmente. É verdade. Então, assim, realmente... O posicionamento que a gente costuma dizer na internet, como você está se vendendo, né? Como você olhando na internet um vídeo que você faz. O primeiro vídeo que você faz nunca vai ser bom. Sim. Mas ninguém começa perfeito, né? Tô tendo uma consultoria de graça aqui hoje. Você sabe que eu ia até quando a Ju terminasse, eu ia até falar, você quer fazer alguma pergunta para ela em relação ao salão? Fica à vontade. Então, na realidade, ela né? Não sei. Tá falando quase tudo, né? Alguma dúvida, né? Assim, porque é legal, né? Assim, Ju, você estava falando, né, do atendimento. É complicado, porque a gente que trabalha com o público, na realidade, principalmente no meu trabalho, você acaba virando mesmo uma, entre aspas, psicóloga. Mas tem dia que a gente acorda com problema, você teve problema na casa, com a família, né? E você tem que ir pro salão, aí você já tá daquele jeito, meio que... Sem vontade, né, de ouvir. Sim, Aí a pessoa acaba te trazendo mais problemas ainda. E como agir aí nesse caso? Como agir nesse caso? Porque é complicado. Porque eu entendi, você acaba carregando uma coisa a mais, né? Não, porque você chega no trabalho, você já tá com a cabeça a mil, né? Aí o trabalho acaba que não saindo da maneira que você gostaria. Isso, claro. Exatamente. Sim. Né? Entendi. Eu vou te dar a técnica da respiração, que é uma técnica bem simples e que as pessoas acham que não funciona, mas ela funciona. Uhum. É você, antes de entrar no seu estabelecimento ou antes de você atender, abrir as portas, né, para abrir, você respirar profundamente com os olhos fechados 3 vezes. E você fechar os olhos, respirar e respirar. Isso vai te acalmar. Isso não vai acalmar o próximo, isso vai acalmar você. Você vai conseguir ter um pouco mais de paciência com situações que talvez você não tivesse. E se no momento que talvez aquela cliente está
jogando todas as pedras da vida dela, ou até mesmo foi ignorante com vocês, ou até mesmo falou de uma maneira ríspida, é você lembrar sempre que você não é o problema. Sim. Ela quem está com o problema. Você deixar isso muito claro para você. É ela que tá com o problema. E outra, faz não a eu. respiração com a cliente. E faz a respiração. Fala, amiga, vamos respirar se for uma 3 que vezes. tem intimidade, sim. Né? Mas, se for uma pessoa que ela tem porque tem intimidade, gente que talvez não vai sim. gostar, não. E agora, se não, mas você sempre deixar isso claro pra você. Uhum. Você ligar aqui um botãozinho que a gente costuma dizer. O problema não sou eu. Se alguém te trata mal, que existem muitas pessoas, tô pagando, toma aqui o negócio, né? Você deixou de fazer isso, ó, faltou um pinguinho aqui do negócio, ó, esqueceu talvez de tirar o negócio, ó, você não cortou essa pontinha aqui. Lembrar sempre que você não é o problema. Sim. Quem está com o problema é ela. Então, você colocar isso dentro de você vai te fortalecer a conseguir passar pelas situações difíceis, a conseguir passar pelos problemas do dia a dia, que são inúmeros, os desafios da vida são grandes, né? A gente costuma dizer que o dia tem 24 horas, mas tem muita gente que está dormindo e os problemas estão ali na cabeça. Sim. É E aí não verdade. dorme, e aí tem a sensação que acorda cansado, que o dia não... Nossa, mas eu dormi na quantidade certa de horários e tô me sentindo cansada, não tô me sentindo produtiva. É porque a sua cabeça não descansou. Então, quando chegar em casa, larga o celular antes de dormir, pelo menos 1 hora antes, deixa o telefone, não me assistam filmes de terror, porque tudo isso vai alimentando o cérebro da gente. E você vai entrando naquele relaxamento. Se possível, até tomar um chazinho de camomila também vai ajudar. Então, você começa a criar essa rotina para você, essa rotina de desligamento, vai te ajudando a você ser uma pessoa mais produtiva. E uma pessoa produtiva não só de fazer muitas atividades, mas na atividade que você está fazendo, você conseguir trabalhar com excelência. Você conseguir realmente fazer ali dando 100% do seu melhor. Nossa, que aula, hein, Rô? Pois é. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula gratuita aqui da Júlia, porque acho que serve para todas as áreas, né? E não só pessoa que tem negócio próprio, não só para mas para todo mundo no geral, né? Para quem é funcionário, para quem é autônomo, para qualquer tipo de negócio, até né? Para quem não trabalha assim ainda, até pro jovem, É. né, começar a ir na escola, ter mais paciência, Sim. ter mais com coleguinha, né? Sim, Tipo, tudo. já funciona também. Muito legal, né, Rô? Nossa, muito bom mesmo. Que bom. Olha, eu tô muito feliz, assim, com a nossa convidada hoje, né? Deu uma aula, vou chegar em casa, vou ficar pensando nas coisas. Vou até deixar o celular 1 hora. Porque eu vou dormir com o celular. Fico ali assistindo até no sono. Tem que deixar de lado um pouco para ir desconectando. E aí, infelizmente, o nosso tempo é curto, né, Rô? Sim. Mas, Ju, eu queria que você deixasse um recado para... principalmente para essa área de turismo, né? Qual o recado que você deixa para o pessoal do turismo que está agora com essa demanda de turistas novos vindos aqui para nossa região da Cuesta? Qual o recado que você deixa para essas pessoas que têm estabelecimentos comerciais, que são guias e que fazem esse trabalho turístico na região? Olha, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é: o turista, quando ele sai de casa, ele já sai aberto. Ele já sai aberto a gastar mais, ele já sai aberto a fazer passeios. Então, aproveite essa oportunidade do turista, porque o turista, ele sai para conhecer novos locais. E ele está aberto a receber todas as informações. Então, às vezes, o comerciante, ele acha que o turista, ele está chegando, ele vai... Não quero isso, não quero aquilo, não. Ele é diferente, ele está aberto a isso. Então, invistam em treinamento, invistam em atendimento ao cliente, em atender o seu cliente bem. Se posicione bem na internet, juntamente com o marketing estratégico, né? Mostrando todas as coisas boas que vocês têm nos locais de vocês. Ainda não consegue identificar realmente uma coisa para poder se posicionar? Começa a se posicionar com um pouquinho ali que você tem, o que você acha que vai ser bom, que realmente o seu cliente ele vai conseguir te enxergar de uma forma diferente, e se venda na internet. Lembre que você é o seu produto.
E quanto mais você aparece, quanto mais você mostra com o que você trabalha, mais vontade o seu cliente vai ter de ir até você. E eu acho que isso é uma das coisas que a internet nos proporciona. E a pessoa que procura você, ela está procurando porque ela viu algo que chamou atenção. Então, aproveite para fidelizar esse cliente depois no pós-venda. É isso. Muito legal, bacana. Rô, temos um recadinho para o nosso Muito público? Hoje eu tô um pouquinho meio tensa, né? Porque, gente, hoje é meu último dia aqui no Estação Turismo. Então... A Rô tá com a agenda, como eu falei, né? É uma cabeleireira maravilhosa, o salão dela tá sempre cheio. Ela não tá conseguindo acompanhar todas as demandas, os passeios, tá puxado pra ela, né, Rô? É que, na realidade, esse programa é um programa que precisa de muita dedicação, né, Ju? Isso. A Ju marca aí os passeios, e geralmente cai aí durante a semana, no meio do dia. E são horários que daí não dá pra mim. Então, minha agenda tá ficando pesada. Não tô conseguindo conciliar as duas coisas. O meu salão com o programa Estação Turismo. Infelizmente. Então, gente, hoje é meu último dia aqui. Mas a Rose vai fazer, vai fazer especiais, de né? De vez em quando ela vai fazer especial com a Ju. participação. Sim, principalmente quando for passeio gostoso de final de semana. Isso. De segunda-feira, que é minha folga. Mas quero agradecer a Juliana por esse tempo que eu estive com ela. Aos meninos aqui da 14 News, o Kleber, o Wilsinho. Agradecer minha última entrevistada, que é a Ju. E com certeza, futuramente, vou ter novos planos também. E é um ciclo que está se encerrando para mim. E com certeza vai abrir outros. Com certeza. Né? Já tô ficando aqui emocionada, gente. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Continua se inscrevendo aqui no Estação Turismo, que a Juliana vai continuar aqui com vocês. Lá no Instagram. Continua me seguindo, Rose Camargo. Mas eu vou continuar fazendo meu cabelo lá, vocês vão continuar. E eu tô emocionada. Gente, mas ela vai continuar aqui. Sim. E é isso, gente. Eu vou deixar um recadinho pra vocês, que pra vocês continuarem seguindo a gente, tá? Não percam o nosso programa. O programa hoje ainda é nosso, né? É isso. E é isso. Esse é o meu recadinho de hoje pra vocês. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Júlia, por você ter vindo. Obrigada, Rose, por esse tempo que passamos juntas. Não chore, meu amor. Ela vai continuar. O choro é de alegria. Mas a Rose vai continuar fazendo alguns programas conosco, né? Sim. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Continuem acompanhando o nosso programa. Vou deixar as redes sociais da Júlia Caldas na nossa descrição. Vocês podem entrar em contato lá com ela para saber como faz para ter os treinamentos, né, Ju? E aí tem o Instagram, vou deixar tudo bonitinho lá para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.